Será que é possível se ter amigos após conhecer a verdade e seguir a Yahusha? Será que as pessoas gostam da companhia de alguém que não sabe falar de futebol, novelas, dinheiro e sonhos terrenos? Para ser sincero, todos os que você chama de amigos hoje podem te abandonar por mais que você acredite que não, incluindo sua própria família e até mesmo seus parentes. Normalmente as pessoas que escolhem permanecer na ilusão do mundo não se sentem à vontade com uma pessoa que não infla o ego, pois a partir do momento que você sabe que deve se dedicar a Yahweh e parar de buscar ilusões no mundo, você entende que não pode dar conselhos para as pessoas à sua volta continuar, e com isso elas vão lhe achar chato. E no mundo sabemos que as pessoas tratam umas às outras como lixo descartável que a partir do momento que você não tem utilidade elas jogam fora no esquecimento por mais que você tenha se dedicado a elas. Você pode até ter pessoas que o cumprimente na rua. Pessoas de oi oi tudo bem, mas na dificuldade você verá que só tem a Yahweh e a Yahusha, e também aqueles que vivem o Evangelho exatamente como Yahusha ensinou, pois estes estão dispostos a qualquer momento a dar um bom conselho, uma palavra de ânimo e também de exortação para que você se corrija, mas de resto todos viram as costas, pois de fato já chegou um tempo onde as pessoas sentem coceira no ouvido e sentem incômodo ao ver sobre o Evangelho. Chegou um tempo onde só querem saber de prosperidade financeira, mas não querem dar frutos no espírito. Chegamos em um tempo onde o amor de muitos já se esfriou e cabe a você viver como o mestre Yahusha ensinou, pois essas pessoas que se dizem amigos e viram as costas têm que ver em você as características de Yahusha, e ele ensinou a perdoar, mas também disse que não há comunhão da luz com as trevas, ou seja, devemos tratar bem, mas se você buscar forçar um convívio poderá ser influenciado pelas má conduta deles, assim como diz em 1 Coríntios 15 versículo 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que se você buscar viver segundo o Evangelho ao conviver com pessoas que estão na lama do mundo, acabará achando tudo normal. Achará as roupas curtas e justas normal, o linguajar cheio de palavrões normal, sem falar que se você é jovem e tenta ter amigos após ter aceitado o chamado de Yahweh, você verá que a maioria das pessoas na sua idade está mais preocupadas em agradar os pais terrenos, pois muitos têm famílias narcisistas onde só aceitam eles se eles forem bem-sucedidos financeiramente, já que vivemos em um mundo que as pessoas só têm valor se tiverem dinheiro, então a maioria escolhem os pais terrenos ao invés do Pai Celestial. E ao aí você olha para as pessoas mais velhas da terceira idade e observa que a grande maioria está soberbos, envenenados por falsos conhecimentos que absorveram durante toda a vida e que não sabem se esvaziar do velho eu, e com isso ficam perdidos no tempo. Sei que a vontade de muitos seria ter vários amigos, ou então ter vários irmãos em amor fraternal que acolham uns aos outros, e sobre isso vos digo que por mais que muitos se digam irmãos na fé, mas as atitudes mostram que não agem como igreja de Yahusha, mas saibam que assim irmãos, porém estão espalhados e são poucos, e por esse motivo, por saber que são poucos, é que você deve tomar cuidado para não ficar no meio de falsos irmãos, para que não seja contaminado por eles, pois sim devemos ser igreja, e tratar bem a todos, mas devemos agir como diz em Mateus 10 versículo 16, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Isso significa que devemos ter prudência, pois se na época da igreja primitiva tinha falsos amigos e falsos irmãos, ainda mais hoje. Por isso que você deve pedir ao Pai discernimento para estar junto e ouvindo aqueles que pregam o real Evangelho sem estudos e notícias, mas sim sobre a conduta, o amor e a justiça de Yahweh. Não fiquem tristes e ansiosos por se sentirem sozinhos.
Às vezes, pois muitas vezes é no silêncio que Yao fala ao seu coração e todos aqueles que aceitam o chamado serão quebrados por completo, ou seja, tudo aquilo que você acha que sabe hoje não é verdade, mas você de fato conhecerá a verdade a partir do momento que se entregar por completo a Yao para seguir os passos de Yahusha e abandonar as ilusões deste mundo, e após você entender isso você vai ser chamado para andar sobre as águas começando a caminhar sem entender nada. Vendo seus amigos lhe atacando sem você ter feito nada com eles. Sendo desprezado e rejeitado por todos e ainda assim orando para que Yao os perdoe e tenha compaixão dessas pessoas, pois você foi chamado como um pequeno peixe que vai na contramão do cardume inteiro, mas saiba que há outros da mesma forma, há locais que têm um irmão, há locais que há um casal, mas isso espalhado por toda a terra. Tem cidade que só tem uma pessoa sozinha, por isso não se engane na internet vendo 1000 pessoas falando de Yao, pois muitas vezes dessas 1000 nenhuma agrada ao Pai Celestial. Até lá o mundo tentará comprar você com oportunidade de conseguir dinheiro, com pessoas para lhe desviar do caminho, com pessoas querendo ter intimidade sem compromisso, com seus pais querendo que você largue a fé para se dedicar às coisas do mundo, com ataques espirituais de manhã, tarde e até de noite para lhe deixar exausto e te afastar de Yao, mas permaneça firme e continue por amor ao Pai. Para finalizar, ouça Mateus 7 versículo 6, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Isso significa que quando você fala do Evangelho para uma pessoa e ela não se importa nem quer mudança, ela se tornou um porco na lama do mundo. O Evangelho é uma pérola preciosa que poucos sabem o valor, e quando você fala é uma pessoa não quer seguir a Yahusha, então ela está jogando fora a pérola, a chance que tem. E quando alguns atacam você é porque se tornaram cães, esses não querem ouvir nada sobre seguir a Yahusha, então se não quiserem saber do Evangelho, viva você, de valor a chance que tem e fale sempre no direcionar do Pai e não segundo suas próprias vontades. E ainda que todos te abandonem, se você for fiel a Yao e buscar a Ele por amor, jamais estará sozinho, pois Ele não abandona aqueles que o amam. Todos têm a escolha e você deve entender que a maioria não quer alguém que viva o Evangelho, pois amam o mundo. Querem amizade com o mundo e se tornam inimigos do Pai Celestial, e ao então esteja ao lado do Pai caso eles escolham a ira divina, pois você não deve agradar ao mundo, não deve buscar se moldar para o mundo, mas sim renunciar ao mundo para se deixar ser moldados às características de Yahusha em você, pois somente ao Pai e ao que é quem você deve agradar, portanto saiba tratar com amor, respeito, mas escolha em primeiro lugar ao Pai, pois seu coração tem que estar nele.